Nós estamos em 2016, em plena Semana Cassiano Ricardo. E o que existe de especial esse ano é que nós estamos comemorando 50 anos dessa semana que representa muito para nós aqui em São José dos Campos. Como parte das programações, nós trouxemos a neta de Cassiano Ricardo para nos falar um pouco sobre a vida dele e para nos falar também sobre a importância dessa Semana Cassiano Ricardo. Com vocês, Regina Célia Genesella. Eu acho que você poderia começar falando sobre a semana, porque num dos poemas, Cassiano fala que uma das coisas que ele guarda na memória de todas as homenagens que foram feitas a ele, né, a que mais lhe tocava o coração era essa Semana Cassiano Ricardo. Verdade, ele tinha muito carinho por isso, e tinha muito carinho e apreço por São José e todas as manifestações, mas a semana é uma coisa que marcou muito meu avô, ele gostava muito mesmo. E nós da família nos sentimos prestigiados, honrados, enfim, com essas homenagens. Principalmente que a semana comemorativa desse ano, que foram 50 anos, durou o mês inteiro. Então isso nos deixa muito felizes, além de ser uma divulgação muito grande, porque a gente precisa divulgar, não é por ser neta dele e falar, o meu avô é o máximo, não é por causa disso, porque é uma merecida homenagem mesmo. E com o lançamento do Jeremias Sem Chorar, eu acho que as últimas peças que ele fez, que foi o Jeremias, Os Sobreviventes, são 2 livros atualíssimos. E eu gostaria que todo mundo, toda a juventude pudesse tomar contato com isso, principalmente porque agora, nos nossos dias, a linguagem está extremamente apropriada para que todo mundo entenda. Quando foi lançado, houve um certo questionamento se a população, enfim, os que tivessem primeiro contato com a literatura através do livro dele conseguissem compreender alguma coisa. Hoje em dia a linguagem é perfeita e ele era super preocupado mesmo com o futuro, com tecnologia, muito, muito interessante. E eu agradeço à Fundação por ter reeditado esse livro, que foi um marco mesmo, tem até poemas dentro que foram agraciados com prêmios internacionais, como é o caso de translação, Gagarin, muito interessantes. São poesias ditas concretas, que antigamente o pessoal olhava aquilo e se espantava. Hoje em dia o pessoal entende perfeito e não há questionamento nenhum quanto à linguagem colocada lá. Isso eu acho muito interessante. E é uma coisa que merece mesmo ser divulgada. É isso. Interessante que esses livros que foram escritos há bastante tempo continuam com muita atualidade. Atualíssimos, né? É verdade. Tem uma coisa, o vovô sempre teve um lance de ver o futuro. Ele tinha alguma coisa de excepcional mesmo, porque ele virava para mim e falava assim: Regina, sabe, eu queria ver mulheres pintadas com cabelo rosa, roxo, azul, verde, devia ficar tão bonito, né? E é o que está hoje por aí, não só aqui, mas no mundo inteiro. O pessoal de cabelinhos de mais diversas cores, super transados e bonitinhos. E isso era uma coisa que ele falava muito para mim. Ele tinha uma visão também, adorava inovação. E uma vez, eu vou contar uma coisa engraçada. Ele morava na Avenida Paulista, esquina da Doc Lobo, num apartamento grande. E o meu irmão e eu conversamos com ele que tinha acabado de lançar aquelas discotecas e bailes e festas, e que o meu irmão, que é engenheiro eletrônico,
Ele era jovem, ele tinha comprado um equipamento inteiro, com luz, com todos os recursos, e montava festas. Fazia toda a parte eletrônica das festas. Aí ele falou assim, você consegue fazer um desse aqui em casa? Ele falou, consigo. Então nós montamos uma discoteca inteira na sala dele, com aqueles globos cheios de espelhinho, tinha de tudo. E lá veio meu avô, sentou lá, olhou. Quando ligaram todos os recursos e tudo, ele ficou encantado. Adorou a luz estroboscópica, ele achava maravilhoso, fazia as gestuais, nós ensinamos para ele o que tinha que fazer. Ele ficou alucinado. E o que mais ele gostou foi a luz negra, que era assim o lançamento must da época. E ele ficou deslumbrado. Daí ele falou, não é à toa que todo mundo quer ir para essa tal de discoteca. E gostava demais, demais. E em compensação era extremamente desligado de tudo. E na Copa do Mundo, o Brasil ganhava, soltava aquele monte de rojão, ele ligava para mim, o que está acontecendo, Regina? Ele não sabia nem o que era. Não tinha ideia do que fosse, era completamente desligado dessas manifestações assim, normais do dia a dia. Muito interessante, a cabeça era outra, muito fora do padrão, né? E isso não sai assim em qualquer pessoa, a pessoa nasce, é um dom que a pessoa tem. É isso. Como é que era assim no dia a dia? Você percebia quando ele ia escrever, quando ele tinha, sei lá, uma inspiração? Não, coisa assim? Não, porque ele acordava às 4 horas da manhã para poder escrever sem que tocasse telefone, sem que tivesse interferência do andamento normal de uma casa. E às vezes, depois do almoço, às vezes ele lia algumas coisas no escritório, recortava para depois escrever. Mas acabava que ele falava que ele era um solitário. Aliás, ele escreveu uma vez, e falava disso sempre, que a poesia, quando ela está na pessoa, é uma estrela que obriga a pessoa a segui-la. Não tem como você deixar de não fazer aquilo. É como uma pessoa que nasce com o dom de cantar, ela vai cantar o dia inteiro. Já nasceu com ela aquilo. Não tem como você abafar. Então ele falava que ele era um operário da estrela que se chama poesia. E então ele acordava às 4 horas da manhã para escrever. E batia só a máquina com esses 3 dedos aqui das mãos. E bem rápido. 6, né, na realidade, porque eles batiam assim, rapidinho. E depois usava para fazer os pestapes dele lá, os copy-paste dele, que não tinha na época, como é que ele ia fazer? Então ele cortava e passava um troço que chamava goma arábica, uma meleca, e demorava para secar e o papel entorta, ele ficava muito bravo. Daí eu falei, eu comprei um grampeador para ele, pequenininho, que em cima era um rato de madeira preto. E ele não tinha dom nenhum mecânico, operacional. Ele ligava para mim, ele morava no Jardins, ligava para mim, que morava no Sumaré, e falava assim, Regina, vem alimentar seu rato. Porque acabavam os grampos de dentro, ele não sabia pôr grampo no grampeador. Achou fantástico o grampeador. E acho que isso demonstra bem a diferença operacional que dá na cabeça de uma pessoa que é voltada ao lirismo, à poesia, à literatura, vive em outro mundo. O corpo está aqui, mas o pensamento é outro. Acho que tem a ver com a genialidade da pessoa. Tem, nasce... É diferente, não tem como você, não tem parâmetro para você. Você pode falar de algumas diferenças, mas não pode mensurar aquilo que a pessoa ele
tem uma visão lírica e muito mais profunda, reflexiva, do dia a dia. Então, não é um dia a dia normal, banal de uma pessoa. Se ele for falar, o cachorro entrou pela porta, sai uma coisa em outra dimensão. E é uma pessoa sem preconceito, intelectualmente generosa. E eu lembro muitas vezes que eu presenciei discussões dele com o Mário Chamy, que eu conheci desde pequenininha. E o Mário Chamy queria que o vovô se declarasse praxis. E o vovô defendia a tese dele e falava que não. Nossa, o Mário era muito bravo. Era um ariano, bravo. E saía cada discussão, no fim, meu avô, ele escutava, ele tinha a mania de fazer assim, no relógio, enquanto a pessoa estava falando, ele fazia assim, pensando, a gente via que ele estava pensando longe. Aí a pessoa parava de falar, ele escutava todo, e ele repercutia aquela tese que a pessoa colocou e dizia os porquês sims e os nãos. E recebia muitos poetas jovens em casa, o pessoal de São José dos Campos que ia para lá, ele parava tudo que estava fazendo e ia receber. Muito ao contrário do que a gente ouve algumas histórias por aí. E é isso, quer dizer, uma pessoa em outra dimensão mesmo vivendo aqui. E aí não dá para separar o poeta da poesia, né? Não, ele é. Não é que ele se esforça por ser, foi aprender, desenvolveu. Não, a pessoa já nasce assim. Ela já tem mesmo esse dom. A única pessoa, olha, a família inteira escreve. O filho dele, o Cassiano Ricardo Filho, era um jornalista muito bom. Muitos escrevem, tocam, mas quem nasceu com esse dom foi a bisneta, a filha do meu irmão Rubens, que chama Luiz Helena, que já tem livros escritos, acabou de dar uma oficina sobre poesia concreta, 60 anos de poesia concreta na Casa das Rosas. Então ela já nasceu assim. Desde criança a gente percebia que ela já é uma pessoa diferente. Da mesma maneira, o comportamento é muito semelhante. Então, essas características todas você pode encontrar também em pintores, em escultores, em quem segue a estrela, como ele falava. Porque não tem como deixar de ser aquilo que você já nasceu sendo. O Menotti Del Pica era assim. O Guilherme de Almeida, você sabe, ele morava no Pacaembu, na Cardoso de Almeida. A janela do quarto dele dava para enxergar a janela do escritório do Guilherme de Almeida. Então, ao invés deles passarem a mão no telefone e ligassem um para o outro, quando você puder ligar para mim que eu quero conversar, o meu avô pegava uma caixa de papelão, punha no vidro, para o Guilherme de Almeida olhar e ligar para ele. E precisa isso? Você acha que uma pessoa com um QI desse, uma estrela dessa, um com o outro assim, depois meu avô de vez em quando olhava lá na janela e via a caixa de papelão lá na janela do Guilherme de Almeida e telefonava para ele. São umas coisas assim que são inexplicáveis, não tem, e muito bem humoradas, né? É isso. Quando o seu avô escrevia e colava com goma arábica, você tinha acesso então? Só eu, ele deixava entrar no escritório dele, porque era grande, assim, comprido, e ele tinha um balanço de madeira, era como se fosse uma cama turca, com correntes e pés largos, mas toras largas, que ele ficava balançando lá. E nas idas, ele lia o jornal que eu punha no chão. Na volta, não lia. Na ida, ele ia. Ele tinha pilhas de papéis sobre assuntos diferentes. Ele não tinha como guardar no computador as pastas, né? Então, ele punha assim. Eu sentava do lado dele e falava, vem me ajudar a escrever. E eu achava que eu estava ajudando.
senta aqui, senta alto. Ele falava, tá vendo aquela pilha lá? Pega aquela pilha para mim. Eu ia lá, pegava a pilha, tá aqui. Ele falou, senta aí e fica quieta para você me ajudar a escrever. E escrevia. Então, ele só me deixava entrar lá porque eu não fazia bagunça realmente, e eu achava que eu era importantíssima porque eu estava ajudando ele a escrever. Sim. Era assim, criança é uma coisa muito engraçada, né? E vocês tinham noção dessa importância dele como poeta? Não. Porque não. É da família de Luiz. Né? Não, ele era o meu avô. Muito engraçado, e ele não era afetuoso assim com criança, afetivo assim no normal. Ele chegava, olhava para a gente assim, perguntava, como você vai? Sério, vou bem, e você? Eu estou ótimo, mas falta um pouco de corda. Chegava lá e roscava a cabeça da gente. Ele dava corda nos netos todos, e sério, e saía. E a gente ficava dando risada dele, muito, muito engraçado. E aí ele virava para mim e falava, o que você já aprendeu de português? Eu falei, eu tive análise sintática. Ele olhou para mim e falou assim, olha, você estuda bem isso para passar no vestibular, mas para escrever, se você for pensar em análise sintática, não sai uma linha. Então você preste muita atenção agora, porque senão você vai ficar tolhida quando você for escrever. Então, nasce na pessoa a maneira de escrever também. Não é isso. E ele lia bastante. Porque a leitura... E ele estimulava, por exemplo? Tinha. Ele falava que livro para ele, na casa dele, era que nem cogumelo, nascia da noite para o dia. Porque todas as editoras, conhecidos, artistas novos ou já acadêmicos, todos os livros que lançavam mandavam para ele. A USP mandava todo o lançamento. Então ele tinha um armário onde chegavam os livros, ia colocando lá em ordem de chegada, porque todo dia ele reservava 1h da tarde para ler tudo aquilo, e ele respondia a todos os iniciantes. Ele lia o livro e dava o parecer, de um por um. Às vezes convidava para conversar. Era o que eu falei, generoso intelectualmente, né? Muito assim, é isso. Voltando à Semana Cassiano Ricardo, eu sempre observando assim a semana, o evento, o que se faz de divulgar a obra dele. Você sabe uma coisa que eu acho super importante nisso? É a influência que ele exerce sobre as pessoas daqui, né? Porque as pessoas olham e veem que existe um poeta, um grande poeta, que é daqui, que nasceu aqui. Isso abre possibilidades. Sim. Mas o que abre mesmo possibilidade da pessoa se sentir prestigiada é poder ter a obra em mãos. Como você vai admirar um poeta que é patrono de uma fundação, que dá nome a uma fundação, sem poder apreciar os livros, a obra dele? Então, ainda eu acho muito importante a reedição dos livros e o acesso a mais gente ainda. Por mim, nossa, ficaram muito bravos quando eu falei isso. Eu colocaria a obra toda à disposição na internet. Mas quando eu falei isso, quase me enforcaram por outros interesses. Falei isso numa editora, quase me mataram. Mas eu acho que tem que ser visto, tem que ser divulgado. Ele tem muitas traduções, né? A Gabriela Mistral foi uma que traduziu a Marcha para o Oeste. Tem até de servo croata as traduções da obra dele. E é isso, tem mais que mostrar um poeta que é atual hoje. E o caso da música, agora que começa, por exemplo, que tem Sobreviventes, né, vai sair um CD
com os poemas musicados. É uma boa maneira de divulgar. Tanto que na época, quando saiu o Ney Matogrosso lá com os Secos e Molhados, que foi aquele estouro do Secos e Molhados mesmo, do Ney Matogrosso, aquilo foi uma divulgação muito grande, porque a Prece Cósmica foi feito e outros poemas também apareceram musicados e ficou ótimo. O Joca Freire é um que divulga muito, ele tem coisas muito boas também. Devia ser mais divulgado. A única coisa que, isso não é por ser aqui nem fundação, nada, é que o âmbito da divulgação ainda é restrito. Valeria a pena fazer um âmbito de divulgação geográfico maior. O lançamento não aqui, mas em São Paulo. Aí você tem uma exposição mais maior, né? Bem mais ampla. Mas assim mesmo é muito válido. Tanto que esse Jeremias que foi reeditado, eu recebi alguns exemplares e tem um monte de gente me pedindo. Gente que nunca leu, como você falou. Quando leu Jeremias, está entendendo. Falou, meu Deus, eu quero um. Socorro. Assim, telefona. Pede por WhatsApp. Então, eu acho que vale a pena. A gente pode colocar agora os sobreviventes na internet para aumentar o acesso, divulgar. O que você acha? Olha, eu acho que sim, mas não encontrei eco para que essa minha vontade fosse feita. Eu não posso dar a minha essência, infelizmente, por causa disso. Por mim, eu já tinha aberto a obra inteira. E, nossa, tem gente que me telefona da França. Tem professores que me telefonam dos Estados Unidos. Professoras de literatura mesmo, que acabam aprendendo português para conversar e ler mais profundamente a obra. O responsável por Departamento de Literatura Latina também, de muitas faculdades, todos dos exteriores ligam, entram em comunicação, falam tudo. Então, fora também tem uma boa repercussão. Porque se não tivesse consistência, não teria, lógico. E você tem alguma coisa que você queira falar mais do seu avô? Que não é do conhecimento público, ou algum esclarecimento? Eu tenho um esclarecimento a fazer, porque é de conhecimento público, mas é usado de uma forma negativa. Meu avô foi censor no governo do Getúlio Vargas, no Estado Novo, num departamento que chamava DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Ele foi censor de peça de teatro, cinema, essas coisas todas. Ele nunca barrou uma manifestação. Nunca. Então, o pessoal que lê esse dado, e foi por pouco tempo também, acho que foi uns 8 meses, que lê esse dado que está, acho que até em biografia do meu avô, começa a fazer uma correlação política que não há. Porque, na realidade, a mentalidade dele era uma mentalidade de um estadista. Ele amava profundamente o Brasil. E tinha até um certo lirismo. Haja visto o livro que ele escreveu, do Homem Cordial. Uma certa visão de época, mas isso é uma visão da época mesmo, que é doce, mais doce. E aí o pessoal pega essa participação dele no DIP para correlação política. Realmente não há. E mesmo o Jeremias Sem Chorar mostra essa visão que ele tem universal. Sim, é universalista, realmente. É uma pessoa voltada às questões maiores.
Eu acho que não precisa nem esclarecer a esse ponto. É redundância minha falar isso. Mas por isso que o dia a dia de uma pessoa dessa não é normal. Ele não pensa egoicamente. Ele tem uma visão profunda das coisas, reflexiva. Profunda e ampla ao mesmo tempo. Não tem barreira, né? Regina, muito obrigado pela sua participação. De nada, eu que agradeço. 50ª Semana Cassiano Ricardo. Obrigada, eu que agradeço. É uma honra para a gente. Você aqui com a gente, fazer esse registro, que é muito importante para nós. Obrigada, quem agradece somos nós todos da família e vamos em frente. Obrigado. Obrigada a vocês. A esfera em torno de si mesma me ensina a espera. A espera me ensina a esperança. A esperança me ensina uma nova espera. A nova espera me ensina de novo a esperança na esfera. A esfera em torno de si mesma me ensina a espera. A espera me ensina a esperança. A esperança me ensina uma nova espera. A nova espera me ensina uma nova esperança na esfera. A esfera em torno de si mesma me ensina a espera. A espera me ensina a esperança. A esperança me ensina uma nova espera. A nova espera me ensina uma nova esperança na esfera.